Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, tô aqui de novo. Vim para conversar com vocês, né? Falar um pouco sobre astrologia. Também trazer conteúdo de filosofia, teosofia, cultura pop, né? Tudo aquilo que eu gosto, né? E que eu também gosto de compartilhar com vocês, né? Esses vídeos eles me trazem um grande prazer em fazer, né? Porque além de me dar a oportunidade de pensar, né, de uma forma um pouco mais ampla sobre os acontecimentos e sobre o movimento dos astros, também me sinto privilegiado de poder compartilhar isso aqui com vocês. Então, desde já eu peço para vocês, né, curte, compartilha, né, com quem gosta desses assuntos, né, tenho certeza que vai acrescentar, né, alguma coisa na vida de vocês. Bom, semana passada eu não fiz vídeo, semana passada foi meio corrido, eu não consegui parar, né, sentar para gravar o vídeo, mas também foi bom porque eu acabei pensando, né, em outras maneiras de compartilhar, né, de alcançar um público maior. Então eu vou começar a postar pequenos cortes no TikTok, né? Todo mundo me indicou o TikTok, né, para fazer esse tipo de divulgação. Então eu vou tentar, né, trazer cortes mais divertidos, né, no TikTok. Então, se vocês puderem contribuir comigo, né, dando alguma dica, alguma coisa, alguma indicação, né, de como compartilhar, o que vocês querem ver no TikTok, agradeço. E semana passada, né, colocando a gente dentro do contexto aí do tempo, semana passada foi uma lua minguante em Capricórnio, né, dentro da alunação, né, de Peixes. Então, é, dentro de uma alunação de Peixes que fala sobre é, tem muito a ver com finalizações, né, finalizações das nossas jornadas, né, mesmo ainda incluída, né, ali dentro daquela primeiras semanas do ano novo astrológico 2024. Então eles indicavam vamos dizer assim, quanto a gente está comprometido com o nosso propósito nessa lua minguante em Capricórnio, o quanto a gente está comprometido com o nosso sucesso, com a realização das nossas ambições, né? Então acho que foi uma semana aí, tem sido uma semana bastante interessante para a gente lidar com esse tipo de questão. E agora a gente chega, né, hoje é domingo, né, dia 7/4, amanhã, dia 8/4, né, 8 de abril, a gente tem a primeira alunação, né, o início da primeira alunação do ano, que vai acontecer, né, exatamente ali no grau 19 do segundo de Áries. Então a lua nova no segundo de Áries, reforçando, né, a entrada do Sol, né, no signo de Áries, ou seja, reforçando o início, né, de todos os nossos processos, projetos, né, tudo aquilo que a gente tem intenção de realizar, né, tudo aquilo que a gente tem a intenção de se comprometer, né, e é um eclipse, né, vocês devem estar vendo aí bastante na mídia o pessoal divulgando o eclipse total do Sol, né? E realmente é um eclipse muito importante. Ele é visível assim para a América do Norte, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, né, os pontos onde o eclipse vai ser visível. Então isso tem um grande impacto, né, para os Estados Unidos, para o México, Canadá, né? Sim, esse impacto do ano novo astrológico, impacto da primeira alunação de Ares vai ter um grande, assim, uma grande relevância para, né, os americanos, mexicanos, canadenses, e para o mundo inteiro, né, o impacto da primeira alunação de Ares significa a gente exatamente esse impulso na direção do novo, né, um impulso na direção de começar algo realmente, de começar a jornada, né, de cada um aí. Isso no plano pessoal, né, e no plano assim
em relação aos governos, às sociedades, né, também tem um impulso bastante interessante aí, de início de novos projetos, né. Uma coisa interessante, né, só curiosidade, por exemplo, esse eclipse ele tem exatamente conjunção com o meu Vênus natal, né. Então, para mim é um impulso, além de ser um impulso do ano, também tem um impulso venusiano muito grande. Todos os assuntos ligados ao planeta Vênus podem ser reforçados esse ano, né? Isso no meu mapa astral. Agora, vocês podem ter, por exemplo, um ascendente muito próximo, né? Um ascendente, um meio do céu, uma lua, né? Então aí vocês têm que analisar o mapa de vocês, né? Para enxergar como isso tem um impacto na sua vida, pessoal. Poderia esquecer também, né, que essa lua nova só acontece, né, porque ela está muito próxima do eixo nodal, né, que é exatamente essa linha imaginária, né, que surge do cruzamento da órbita da Terra, né, com o meridiano da Terra, imaginando que a Terra, né, ela está inclinada a 23 graus. Então, o cruzamento desses dois planos, né, surge ali o eixo nodal. O eixo nodal que vai indicar no nodo norte, né, o futuro ou a direção, né, que nos leva para o futuro, né, que nos leva para nos leva à evolução, ou seja, de que direção, né, a evolução nos conduz, né? E o nodo sul, que é a base, né, aquelas características e aquele fundamento, né, que a gente traz do passado e que a gente pode usar na direção do futuro. Então esse eclipse ele também faz conjunção com o nodo norte, ou seja, esses novos inícios, novos começos, novas jornadas, elas também estão alinhadas, né, com o nodo norte, ou seja, elas estão também nos conduzindo para o futuro, nos conduzindo para, né, a realização dos nossos sonhos, das nossas vontades, né? Então é bastante interessante a gente entender que esse é um momento muito propício para desenvolver qualquer tipo de empreendedorismo, de pioneirismo, né? É um momento bastante interessante para tudo isso. E se a gente for imaginar o Nodo Sul, né, é Libra, né, no momento, está ali no grau 15 de Libra. E em Libra, então toda a nossa capacidade de comunicação, de ponderação, né, de mediação, negociação, né, tudo isso, a nossa capacidade também de ser altruísta, né, de se dedicar pelo outro, de doar o seu tempo, doar a sua, né, as suas ações, né, em prol do outro. Isso né, hoje ele se desenvolve como uma base para que a gente possa exercer uma liderança mais evoluída, né? Não pensar só egoisticamente como, né, é a característica do signo de Áries, né? Então a gente pode se aproveitar, né, essa diplomacia, essa capacidade de comunicação de Libra, e isso pode nos direcionar, né, para essa atitude empreendedora, essa atitude de pioneirismo, né, em relação à vida, em relação àquilo que a gente quer, né? Então isso é muito positivo, né? Eu sei que dentro da cultura, né, culturalmente a gente imagina o eclipse de uma forma negativa e existe motivo para isso. Inclusive eu vou trazer alguns motivos aqui, né, para a gente tomar um certo cuidado, para a gente tomar as nossas precauções, né, que é sempre também uma de certa forma uma exacerbação das nossas emoções, né, visto que a Lua encobre o Sol, ou seja, a Lua está no primeiro, sim, a Lua
está no primeiro plano, né, e a razão, ou seja, as emoções estão no primeiro plano, a Lua, né, e a razão está em segundo plano, o Sol. Né, então é importante que a gente também tome os nossos cuidados, as nossas atenções, né, para não ser levado por essa emotividade ariana que é, ou ela se transforma, né, ou ela pode, seria muito bom se a gente pudesse exercer coragem, né, é uma emoção ariana em todo momento, né, mas é lógico que vem o contrário, né, o medo, que vem a ansiedade, que vem a irritabilidade, que vem assim, o nervosismo, né, a euforia, né? Então são coisas que a gente tem que mediar, saber mediar, né, e saber direcionar, né? Todas essas emoções, essas energias, elas, quando bem direcionadas, podem se tornar positivas, né? Então eu acho que é principal a gente analisar esse eclipse, né? O eclipse, essa lua nova, ela tem todo esse potencial, né? De trazer algo novo às nossas vidas, né? De iniciar algo, de dar esse impulso, né? Na direção do novo, né? Assim, principalmente o novo que a gente cria, né? Que a gente vai lá e conquista, que a gente vai lá né, vai lá e pega, né, o touro pelo chifre, né? Então é esse, mas para ir lá e pegar o touro pelo chifre você tem que ter a coragem, né, de enfrentar, né? Então falei de touro aqui, né? Touro pelo chifre, né? Também estamos aí vivendo assim a aproximação da conjunção exata, né, entre Júpiter, né, e Urano em Touro. Então isso também tem uma grande relevância, né, no momento. Então muito se fala sobre sorte, né, um momento afortunado aí para a gente receber esse impulso de sorte, né, de graça na vida. Então isso também é um outro ponto do momento. Isso vai ter seu cume, né, a sua culminação ali na conjunção exata no dia 20 de abril. Né? E também temos uma outra conjunção, essa um pouco menos assim, em termos de interpretação, essa vocês vão ver muitos astrólogos falando muito mal dessa conjunção, né? A conjunção de Marte e Saturno em Peixes, né? Então, porque para a astrologia, né, existem planetas benéficos e maléficos, né? E os dois principais maléficos são Saturno e Marte, né? Na verdade, são energias que exigem da gente, elas não são como as energias de Júpiter e Vênus, né, que representam muitas vezes a graça, né, a bênção, a sorte, a facilidade, né? Não, são energias que pedem controle, que pedem que a gente saiba usar. São ferramentas que né, a gente precisa saber usar a energia de Marte, né, que é a energia masculina, a energia do impulso, da força, da atitude, né? E a gente precisa saber usar, né, a energia saturnina, né, que é a energia da reflexão, da concentração, da maturidade, assim, da necessidade de responsabilidade. Na verdade, né, na minha visão, uma é antídoto, né, da outra, né? A energia de Saturno é a energia que você precisa para controlar o impulso marciano, né? E a energia de Marte é a energia que você precisa para não ficar estagnado, né, na energia de Saturno. E essas duas energias estão também fazendo conjunção no momento, nessa semana. Na minha visão,
né, único problema maior é o signo que, né, que essa conjunção acontece, que é o signo de Peixes, que é um signo mais pacífico, né, mais da compreensão e do amor, né? Então a gente não consegue usar essa combinação de Marte e Saturno seria a energia, por exemplo, que a gente precisaria para fazer uma tarefa muito difícil, onde eu preciso tanto força como, né, concentração. Eu preciso unir essas duas coisas, né? É por isso, por exemplo, que Marte fica exaltado em Capricórnio. Capricórnio é regido por Saturno, né? Porque é onde esse impulso, né, físico, né, de força, ele é mais bem aplicado, porque está ali sob, né, vamos dizer assim, os olhares, né, responsáveis de Saturno. Então é mais ou menos a mesma combinação, mas num signo, né, onde você tem uma necessidade muito mais de compreender o outro, né, e de certa forma se sacrificar, né, ou se dar em martírio ao outro, né, ou seja, eu calo a minha necessidade, eu calo a minha personalidade para entregar algo à coletividade. Então, nesse signo, esse lado positivo dessa combinação Marte e Saturno fica, fica mais escondido, né? Embora essa combinação possa se dar mais, ou seja, mais no campo, exatamente no campo religioso, ou no campo da espiritualidade, né? Alguém que né, demonstra alguma vontade de se tornar um guerreiro espiritual, né? Vocês que veem aqui o meu vídeo de astrologia devem talvez estar familiarizado com esse tipo de termo, né? Alguém que se dedica ao trabalho espiritual, alguém que se dedica, né, à coletividade, né? Talvez de uma forma religiosa. Então isso está muito relacionado a isso. Mas também essa combinação pode ajudar muito, né? Terapeutas, psicólogos, astrólogos, né? Todas as profissões, né? E situações onde eu preciso ajudar, né? Eu não preciso só compreender o outro, mas eu preciso, de certa forma, usar essa compreensão para fazer o bem para o outro, né? Então todas essas profissões onde eu consigo, além de compreender, eu consigo direcionar, né, as pessoas para um caminho mais, um caminho emocional mais positivo, também são fortalecidas com essa conjunção, né? Isso também deveria fortalecer, por exemplo, o trabalho social, o, as pessoas que estão, né, no front ali da guerra, trabalhando para, né, proteger e ajudar os refugiados, né? Então também tem essa possibilidade, existe essa possibilidade. Mas são energias difíceis de se. Na verdade, elas são, na minha visão, elas são complementares, né? Mas é difícil a gente, né, entender que elas são complementares. Geralmente, né, ou a gente caminha, né, para o lado da, da responsabilidade ou né, a quebra da responsabilidade, a ruptura assim, dos padrões, né? Ou a gente vai para o lado de Saturno ou a gente vai para Marte. Mas quando a gente consegue combinar, quando a gente consegue casar essas duas forças, a gente consegue alcançar, né, e executar grandes obras, né? Então acho que é esse o panorama, né, astrológico. Eu vou mostrar aqui o mapa para vocês, né, para a gente passar aí sobre alguns pontos. E antes de passar o mapa ainda, eu vou mostrar aqui para vocês, né, o, o caminho do eclipse, né. Então esse gráfico ele mostra
onde o eclipse será visível, né? Então começa aqui praticamente sobre o Japão, né? E aí ele vai, essa linha tracejada é onde o ponto máximo onde ele está sendo, ou seja, o Sol está sendo totalmente encoberto, né, pela Lua. E aí essas outras cores mais fracas aqui, elas vão mostrando, né, aonde o eclipse vai ser visível, mas não de uma forma total, né? Então nessa linha tracejada e nessa faixa vermelha é onde o eclipse é total, né? E aí conforme você vai se distanciando dessa faixa, ele vai ficando mais parcial, né? É importante observar, né, que semana passada a gente teve um grande terremoto em Taiwan, né? A gente teve também no Japão, né? Taiwan, Japão. A gente teve também alguns tremores ali, também México, né? Então é importante observar como o eclipse ele vai, né? Ele não aconteceu ainda, mas ele já vai mostrando os seus sinais, né? Então, quando eu falei que o eclipse podia trazer algumas coisas de ruim, uma das coisas que podem acontecer exatamente problemas, né, sísmicos, né, abalos sísmicos. Isso também pode gerar tsunamis, né? A gente sabe que essa região, né, não está sobre a região aqui da Califórnia, mas essa região da Califórnia tem é uma divisão, existe uma divisão entre placas tectônicas bem nessa região aqui da Califórnia, né? Tem até filmes aí, né, e material sobre, né, sim, uma possibilidade de ocorrer um grande terremoto nessa região. O eclipse não passa exatamente, mas passa muito próximo, né? Espero que não aconteça nada grave. E aqui, né, outros problemas sociais, né? A gente tem a crise aqui dos refugiados e dos imigrantes aqui, né? As pessoas que querem passar a fronteira aqui do México para os Estados Unidos. A gente tem os Estados Unidos hoje como, assim, a economia dos Estados Unidos ela guarda ali um problema muito grande, né? Assim, oculto, né? Que a gente existe os Estados Unidos tem uma grande dívida, embora os dados mostrem crescimento, esse crescimento ele acaba sendo negativo porque ele acaba gerando inflação, né? E o único remédio que os Estados Unidos têm para controlar a inflação é aumentar os juros. Aumentar os juros, né? Os Estados Unidos está aumentando a sua dívida. A gente que estuda um pouco mais economia, a gente sabe que existe um grande potencial, né, disso causar um grande problema, né, econômico para o mundo, porque o mundo todo, né, acaba usando os juros dos Estados Unidos, ou seja, a política monetária dos Estados Unidos como referência, né? Outros grandes movimentos acontecem, né, e dependem, né, da economia dos Estados Unidos, então a gente tem que ficar bastante atento a isso. Não, eu já falei sobre esses problemas monetários que podem acontecer em outros vídeos, né? Se eu comentar sobre, assim, de uma forma muito detalhada aqui, vai aumentar muito o tempo do vídeo, mas é importante ficar de olho, até porque, né, essa conjunção Júpiter e Urano em Touro, embora ela tenha um potencial muito grande de crescimento, Urano também, né, nem sempre o Urano funciona da forma que a gente quer. Urano, a energia uraniana, ela é a energia do imprevisível, né? Das coisas que acontecem
de uma forma repentina, né, e de uma forma imprevisível. Então, eu falei muito aqui para vocês que lá em 2020, quando teve a grande conjunção em Capricórnio, que aconteceu ali, né, no grau 20 e foi, né, ali evoluindo até o 24, 25, assim, os astrólogos esperavam um grande problema financeiro, né? Porque Capricórnio é um signo de terra, né? Isso ali só para lembrar, estavam conjuntos ali Saturno, Júpiter, Marte e Plutão, né? E aí aconteceu a pandemia, que era um problema de saúde, né? Que saúde está ligado, né, ao elemento terra, ou seja, né, do pó viemos e do pó retornaremos, ou seja, o nosso corpo é feito, né, de do elemento terra, então Capricórnio, acontecer ali a grande conjunção Capricórnio e causar um problema de saúde era uma possibilidade, mas era uma coisa, né, que nunca tinha acontecido, né? E esse problema de saúde, né, esse problema de saúde acabou exacerbando, né, o problema monetário, né? Então existe a possibilidade, né, de esse grande crash, esse grande problema financeiro acontecer também com essa conjunção, né, de Saturno e Urano, né? Acho que na vida individual, na vida pessoal de cada um, pode ser um grande start, né, de progresso financeiro, né? Mas também pode também ser sim, pensando de uma forma global, pode ser um grande start também de um problema monetário muito grande. Lembrando que Touro rege, né, a nossa capacidade de produção principalmente de recursos. Esse recurso pode ser o nosso alimento, né, tirado da terra, ou pode ser, né, o dinheiro, né, como a gente conhece. Então, Urano em Touro vem trazendo todas essas transformações, né, da nossa vida, aí como a gente lida com o dinheiro digital, criptomoedas, Pix, né? Então tudo isso está envolvido, né? E Júpiter chegando nessa conjunção vai mostrar o que? Vai mostrar, né? Ele vai acabar aumentando todo esse potencial, ele vai acabar exacerbando essas transformações, né? Então fiquemos ligados aí, ficamos ligados. E aí voltando aqui para o eclipse, né? Hoje o eclipse passa assim, cruza os Estados Unidos, né? Então eu falei aqui das questões, né, problemas de sismo, né, de problemas de terremotos, mas o terremoto pode ser monetário, o terremoto pode ser na economia, né? Então fiquemos atentos aí. E aí ele começa aqui, né, Japão, Taiwan, e passa pelo México, cruza os Estados Unidos e finaliza aqui no Canadá. Então toda a América do Norte aí na Berlinda, né? Então espero que não aconteça nada grave, né? Nem no sentido de terremotos, nem no sentido de tsunami, nem no sentido monetário, né? Mas estou avisando aqui vocês da possibilidade. E aí quando a gente possa até pegar esse mapa aqui, né, e ampliar aqui para vocês, mostrando aí as cidades, né, que estarão aí com o eclipse passando aí, né, e qual o grau de visibilidade do eclipse aí, né? Então vocês têm aí esse mapa aqui, esse gráfico tem na internet aí, depois quem tiver curiosidade pode buscar aí, né? Vocês vão poder ver aí todas as cidades aí onde o eclipse passa, né? Agora vamos mostrar o mapa, né? Os mapas aqui pra gente
Então aqui é o mapa do dia 7 de abril, o dia que eu estou gravando esse vídeo, né? A Lua acabou de fazer uma conjunção com Netuno aqui no final de Peixes, agora ela entra aqui em Áries, né? A Lua em Áries, então já acorda a nossa ansiedade, né? A nossa, tipo assim, de certa forma também o nosso tesão, né? Pra correr atrás, pra ir atrás do que a gente quer. Mas esse tesão vem com uma boa carga de ansiedade aí, né? E às vezes irritabilidade, né? Então cuidado com isso. Essa lua entrando em Áries, ela faz um sextil aqui para Plutão que está em Aquário, então se a gente pegar tanto assim, o potencial de pioneirismo de Áries com o potencial da mente livre de Aquário, né? Então a gente aumenta muito aí o nosso potencial e a nossa ideia de liberdade pessoal, né? Então também um impulso para fazer as coisas com uma certa independência, né? Então a gente se torna muito independente naquilo que a gente quer fazer, ter a liberdade de fazer aquilo que a gente quer, pensar do jeito que a gente, né, ter a liberdade de pensamento, ser um livre pensador. Então a gente assim, reforça muito essas qualidades, né? E aí quando a gente caminha aqui para o dia quando a gente caminha aqui para o dia 8, né, que é amanhã, vocês veem que a Lua já se aproximou do Sol aqui, né? Como eu estou gravando esse vídeo de manhã, né, 10h55, mas o eclipse exato vai ser aí 3h08, 3h10 da manhã, 3h08, 3h10 da tarde, né? Então esse vai ser o momento exato do eclipse, né, da Lua nova em Áries, né? Então é interessante aí vocês observarem aí, e não precisa ficar preocupado, não precisa ficar, mas tome os seus cuidados aí, né? Não vai fazer nada muito arriscado, muito perigoso nesse horário, mexer com eletricidade, subir em altura, né? Mas não é nada preocupante. E aí vocês veem também que esse eclipse, ele, além de fazer conjunção, né, com o nó do norte, não está aparecendo o nó do norte aqui, mas o nó do norte está no grau 15, também faz uma conjunção com o Mercúrio, que está retrógrado, né? Então, esse Mercúrio retrógrado aqui, né, ele meio que ele deveria, né, diminuir a nossa ansiedade, né? A gente deveria não ser tão impulsivo, não ser tão não querer fazer as coisas de uma forma tão rápida, né? De uma forma tão impulsiva. Então ele pede um pouco mais de reflexão, ele pede para a gente treinar aquela questão de contar até 10, né, para tomar uma decisão. Embora a Ares goste muito né, de tomar suas decisões de forma mais rápida, né, de uma forma mais assertiva, também é interessante que a gente use esse Mercúrio, né, para exatamente fazer uma reflexão, pensar duas vezes, às vezes não querer tomar a decisão de uma forma tão rápida e agir com uma certa parcimônia, né? Mas é bem forte essas questões aqui. Então, aproveitar o eclipse também, né, para pensar, olha, para fazer uma reflexão. Essa iniciativa que eu estou tomando, para que direção está me levando, né? E como eu posso tirar proveito dessa iniciativa que eu estou tendo, né? Quais são os caminhos, o que eu posso, como eu posso conduzir isso de uma forma mais construtiva, né? Todas essas questões a gente pode usar aí,
né, nessa início de semana, né, no dia 8 aí, para aproveitar mesmo. Acho que é um impulso muito grande essa lua nova em Áries. Ela tem um potencial muito grande, acho que na vida de cada um. Realmente é uma possibilidade de a gente traçar novos planos, né? Olhar o ano que começa com uma jornada, né? E que a gente pode sair vitorioso dessa jornada, né? Talvez eu esteja falando isso porque exatamente como eu falei no começo do vídeo, esse eclipse, essa lua nova faz exatamente conjunção com a Vênus natal, né? Então talvez eu esteja sentindo esse potencial dessa forma, mas eu acho que, a não ser que você tenha algum aspecto muito negativo com esse ponto, né, grau 19 de Áries, ou caindo em uma casa muito ruim, né, que não traga muitos benefícios, mas de uma certa forma, de forma geral, eu acho que é muito positivo esse eclipse, né, e essa lua nova em Áries. E eu já fiz essa metáfora, né, essa interpretação aqui algumas vezes, mas quando a gente pensa em Áries, a gente pensa, né, no guerreiro partindo para a jornada, né? E aí a primeira coisa que ele tem que vencer é a inércia, né? Ele precisa vencer a inércia de sair, né, porque existem duas inércias, né? Existe a inércia de movimento, ou seja, eu estou em movimento e tenho dificuldade para parar, né? E a inércia, né, da estagnação, ou seja, você está parado e você precisa começar a se movimentar. Então a gente em Áries, é mais fácil a gente vencer a inércia da estagnação. A gente está estagnado, né? E quando a gente pensa que a gente está fazendo uma coisa, vamos supor que a gente tem um hábito errado, a gente tem uma dieta errada, né? E aí eu preciso tomar a iniciativa de parar, né, e mudar a minha dieta, né? Eu tenho uma inércia, eu estou fazendo algo, né, que está me prejudicando, estou, né, tendo a inércia de continuar, né, fazendo algo que está me prejudicando. Ou eu posso, por exemplo, não fazer exercício, né, e de repente eu percebo que eu preciso fazer exercício, né? Queria só que vocês entendessem que as duas coisas são inércia, né? Ou eu tenho dificuldade para me colocar em movimento, ou eu tenho dificuldade para parar o movimento que eu já estou, né? Mudar o movimento que eu já estou. Então essa lua nova em Áries tem um impulso muito grande para te tirar da inércia, né? Para fazer você tomar uma atitude, né, de ou se colocar em movimento ou mudar a trajetória do movimento que você está, né? E uma outra coisa combinada, né? Então Áries começa o processo. Eu posso começar de uma forma muito, né, muito assertiva, muito vigorosa, né, muito corajosa, Áries. Mas depois, quando eu percebo que aquilo né, tem uma rotina que eu preciso fazer todo dia, que as coisas, né, que não, o resultado não vem tão rápido como eu gostaria, eu preciso da persistência, né, e um pouco também de teimosia, né, de touro. Eu preciso, né, continuar. Agora que eu consegui sair, né, agora que eu consegui me colocar em movimento, eu preciso de força para continuar. É touro, né?
eu preciso de força para continuar o movimento. Ou se eu estava fazendo errado, aí eu mudei a trajetória, aí eu também vou precisar de força, persistência para continuar na trajetória certa, né? Então, se a gente sabe aliar, né, esse potencial ariano com a força, né, essa coragem ariana, com a força e a persistência de touro, também a gente alcança né, a gente alcança o sucesso, né? E aí vocês podem ver que vocês têm o potencial ariano da força, da coragem, do ímpeto, né, aliado aí com a conjunção de Júpiter e Urano em touro, que é o poder da força de vontade, né? Poder da força de vontade. Você começou, mas você não vai desistir, né? Você criou um hábito bom, né, em Áries, então agora você vai manter esse hábito em touro, né? Você criou um projeto novo em Áries, agora você precisa ter força, né, de persistência, né, força de vontade para fazer esse projeto sair do papel, né? Então eu queria trazer essa ideia, que eu acho que é o potencial mais positivo desse momento, né? E aí, o que pode acrescentar aqueles planetas que estão em peixes, né? Você está fazendo isso por quê? Né? Você está lutando essa luta, você está iniciando essa jornada, essa batalha, por quê? Quais são os seus valores? Né? O que você traz na bagagem, né? O que você traz aí na bagagem da sua vida, né? Quais são os valores que te movem? No que você realmente acredita? O que é realmente importante para você? Quando a gente pensa em peixes, a gente poderia pensar na nossa espiritualidade, na nossa fé, na nossa conexão com o divino, né? Então eu vejo esse momento assim como se a vida estivesse falando, olha, né, vai buscar o teu lugar, vai buscar seu lugar ao sol, né? E não esqueça, né, o que te fez chegar aqui. Não esqueça né, quais são os valores que te trouxeram até aqui, né? Quanto você se dedicou, o quanto você se doou, o quanto você compreendeu, o quanto você lutou, né? Então eu acho que tem todo esse potencial aí, né? Do novo início, né? Pensando Áries, a combinação de Áries com Touro, né? E depois desse início, né? A gente pensar quais são os valores que fizeram você chegar aqui, né? Quais são os valores que fizeram você assumir essa nova jornada, né? Acho que isso é bastante interessante aí para vocês analisarem, refletirem na vida de vocês. E aí a Lua, logo depois de fazer essa conjunção aí com Áries, vai entrar em Touro, ou seja, vai mostrar exatamente esse potencial. Olha, eu comecei algo, agora eu preciso de força, perseverança para concluir, para fazer isso sair da minha vontade e se tornar real, né? Um outro ideia que a gente poderia ter dito signo de Touro é alguém que realiza, né? Torna real, torna físico, né, as coisas, uma ideia, né? Então também tem todo esse potencial. Uma questão aqui que isso eu estou falando dia 9 é a terça-feira, a Lua entrando em Touro faz quadratura para Plutão em Aquário, né? Então podem surgir aí tensões entre esse trabalho que você está realizando, né, e a coletividade, ou também entre a sua liberdade, né, a sua ideia de liberdade e exatamente a necessidade de trabalho. Então podem surgir essas questões, né?
também, essa quadratura aqui também pode falar de possíveis problemas financeiros aí surgindo. E aí, dia 10 de abril, né, a Lua vai se aproximando da conjunção. Então, aqui olha só que interessante, né? A Lua faz um sextil para exatamente para essa conjunção Marte e Saturno em Peixes, né, que vai falar de dessa busca positiva, né? Eu busco recursos, eu construo recursos, né, para muito alinhado com a necessidade do próximo, né? Também consigo passar segurança, né, e confiança para, né, o próximo, para quem precisa, para quem precisa de empatia, precisa de algum aconselhamento. Tudo isso é bastante interessante aqui e também pode ajudar muito na questão financeira, na questão profissional, né? A nossa capacidade de demonstrar confiança, né, acaba nos ajudando na nossa empatia, na forma como as pessoas nos veem, né? Aqui vocês podem ver também que o Sol vai se aproximando aqui da conjunção exata com Mercúrio, né? Então Mercúrio representa a mente. Quando o Mercúrio fica muito próximo do Sol, né, a gente diz aí que o Mercúrio ele ou é Casime, ou ele né, ele está ali no coração do Sol, né? Porque na verdade é como se a gente acendesse uma luz muito forte, né, na nossa frente. Muitas vezes a gente intelectualmente a gente não consegue colocar toda as nossas possibilidades, porque é como se tivesse muita luz ofuscando os olhos, né? Então é necessário também, às vezes, muitos assuntos, né, pouco tempo, às vezes muito o que falar, mas às vezes eu não consigo colocar tudo isso, né, de uma forma comunicável. Então são essas coisas que vai acontecer, mas tudo depende aí da nossa habilidade aí são momentos onde a gente tem que focar no essencial, né? Não adianta abrir muito leque, né? E aí no dia 11 a Lua, depois de fazer a conjunção aqui com Júpiter e Urano, a Lua entra em Gêmeos, fazendo um bom aspecto também com o nosso amigo Plutão aqui em Aquário. Então momento também muito bom para as comunicações aí, para a troca de informações, compartilhamento de ideias, né, de conteúdo, bastante interessante aí. E aí no dia 12, né, a gente tem uma quadratura aqui da Lua passando por Gêmeos, né, fazendo quadratura com esse Marte, Saturno, né? Então aqui Lua fazendo um contato, um aspecto negativo com Saturno. Então é a hora onde a Lua em Gêmeos é a Lua da conversa, né? Da troca de informações. Às vezes, quando a gente pega esse potencial de Gêmeos, a gente acaba ficando meio superficial, né? Porque a gente quer falar de várias coisas, mas não se aprofunda em nada. Então, esse Saturno e esse Marte, nessa combinação Saturno-Marte, pode gerar críticas sobre alguém que fala muito, né? Mas não se aprofunda em nada, né? Pode gerar críticas também relacionadas a mentiras, né? Inverdades que a gente possa ter falado. Pode gerar críticas relacionadas a religião, né? Olha,
A gente fala coisas que vai contra o pensamento religioso. Então são várias possibilidades aqui. Mas o que, tirando essa questão da crítica, né, e de certa forma dessa cobrança por uma comunicação bem feita, uma comunicação responsável, também existe aqui, assim, é uma sexta-feira, né, então a gente tende a ficar mais disperso, né, então isso aqui pode ser aquele dia, por exemplo, que as pessoas no trabalho se acabam fofocando mais do que se preocupando em conversar sobre coisa séria, né? Então, mas são coisas aí que pode acontecer. Por exemplo, pode ser, isso já vi muito, né? Se a gente tá num dia ali que tem algum acontecimento no trabalho, as pessoas acabam, né, se dedicando mais à conversa, né, mais à fofoca do que ao trabalho propriamente dito, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E aí, para acabar aqui essa semana, a gente tem o sábado com a Lua, que vai terminar seu percurso aqui em Gêmeos, vai entrar em Câncer. Também aqui nesse sábado, né, a gente tem a Lua fazendo quadratura com Netuno. Então aqui é um sábado bastante interessante aí para realmente, aí é dispersar mesmo, aí é se dedicar a uma atividade que não, né, que busque aí o relaxamento, que busque aí a descompressão aí de algum estresse, né, de você, o estresse que você passou na semana aí, vai no cinema, vai passear no parque, vai ter contato com a natureza, e é lógico, né, sempre com a possibilidade aqui da conversa aqui entre as pessoas aqui, né, do diálogo entre as pessoas aqui, ou seja, fazer isso com os amigos, com a família, né, é bastante interessante. Aqui a gente tem a Lua fazendo um sextil aqui para o Sol e para Mercúrio aqui que estão em Áries, então também atividades ao ar livre, atividades esportivas também são bastante positivas ainda. A ideia é buscar realmente a dispersão aí, né? Não ficar nas tensões, nas preocupações, né? E aí quando a gente passa pro domingo, a gente tem a Lua entrando em Câncer. Aí a Lua em Câncer ela vai fazer quadratura para todos esses astros aqui que estão em Áries, né? Então vai fazer quadratura inicialmente aqui para Vênus em Áries, depois vai fazer para Mercúrio, para o lado norte, para o Sol, né? Então é um domingo, né? Domingo geralmente a gente se dedica à família aí, né? Mas pode acontecer de você querer ter alguma divergência em atividades ou relacionadas a esse projeto que você está iniciando ou relacionado a esportes, né? Mas aqui pode surgir tensões aí entre a sua necessidade de aconchego e proteção, Lua em Câncer, e a sua necessidade de ação, né? De exatamente essa iniciativa que você faz na direção do novo, né? Então talvez a gente não consiga fazer as duas coisas. Talvez você tenha que saber dedicar o tempo, olha para relaxamento, né, e aconchego familiar versus trabalho, projetos e novas iniciativas, né? Então, muito provavelmente quando acontece a quadratura a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que se dedicar hora a um, hora a outro. E aí na segunda a Lua ainda em Câncer, mas aí ela faz um sextil para Saturno e Marte,
em Peixes e faz um sextil para Júpiter conjunção Urano, né? Então aqui a segunda-feira boas possibilidades, né, de você se sentir emocionalmente positivo, emocionalmente valorizado, emocionalmente positivo, né? Talvez porque você tenha boas perspectivas de ganho financeiro, boas perspectivas de trabalho, né? Oportunidades de trabalho, oportunidade de ganhar dinheiro. Então, tudo isso é bem positivo, né? Então acho que é isso, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, né? Só lembrando do... Deixa eu voltar no eclipse aqui. Então, amanhã, eclipse, lua nova. Pro Brasil, o eclipse não vai ser visível no Brasil, né? Então, pro Brasil, lua nova em Áries, né? E essa lua nova em Áries, ela tem um potencial muito grande de te impulsionar, né, para realizar grandes coisas, né, grandes feitos aí nesse ano, se você souber aproveitar, né, souber transformar esse impulso, né, essa coragem, essa iniciativa ao longo do tempo, principalmente usando as qualidades de Touro, né, que é a perseverança, persistência, força de vontade, lembrando que temos aí a conjunção Júpiter e Urano em Touro. E se você lembrar que nada, né, parafraseando o poeta, né, nada vale a pena se a alma, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, a alma ali é o peixes ali, né, o potencial de amor, né, e dedicação você traz para esse momento, o potencial de amor e dedicação você, assim, absorveu, né, e acumulou aí durante sua vida, né? Então, acho que esse é o melhor conselho que eu dou para vocês aí nessa semana. Agora eu vou começar a fazer vídeos, vou continuar fazendo vídeos longos. Esses vídeos aqui me trazem, assim, satisfação, embora o YouTube não distribua como eu gostaria, mas vou continuar fazendo dessa forma e vou tentar fazer vídeos mais curtos aí para colocar no TikTok para divulgar mais o meu trabalho, né? Então, para você que me segue, agradeço mais uma vez você estar aqui comigo, né, pensando sobre essas coisas. Desejo uma boa semana, um abraço, tchau.